Olá, meu nome é Gustavo da Conceição Rodrigues, eu sou aluno de Medicina da Subturma A e eu fiquei responsável pelo caso de número 2, o caso clínico de número 2, que seria uma senhora de idade que caiu da própria altura e alega dores nas articulações, principalmente do quadril no lado direito e também dos tornozelos e no pé. No tornozelo também a dor se encontra no lado direito e no pé ela sente dificuldade de rotação. Eu já obtive o consentimento do paciente e também já lavei minhas mãos. Agora vamos fazer a inspeção estática do paciente, ainda não vamos tocar no paciente. Nessa inspeção a gente vai procurar na região do quadril dele, que é o nosso foco, alguma cicatriz, abolamento, alguma vermelhidão, algum rubor que esteja aparente, alguma atrofia ou então algum desalinhamento. Isso em geral vai ser a inspeção estática. Agora vamos fazer a palpação do quadril do paciente. Nessa palpação, primeiramente, a gente vai em busca de alguma alteração de temperatura com o dorso da mão. A gente vai ver sempre bilateralmente. Outra coisa também é começar a palpação na crista ilíaca do paciente com os dedos indicadores e também o trocânter maior com o polegar. Isso também tem que ser feito aqui na parte de trás do paciente, porém como ele está deitado não vai dar para fazer. E também aqui na parte da palpação a gente vai ver se tem alguma crepitação ao movimentar do paciente, aqui na região. Outra coisa também interessante da palpação do quadril é que nela a gente vê a simetria dos membros inferiores, traçando uma linha que vai da crista ilíaca até o maléolo medial do pé, sempre também bilateralmente. Na movimentação do paciente agora, vamos fazer de maneira ativa. Vamos testar a extensão do quadril, levantar a perna. A flexão, na verdade, a flexão também tem que ser feita dos dois lados, bilateralmente. Ela também pode ser feita uma extensão, porém o paciente tem que ficar de decúbito ventral. Vamos fazer rotação interna, rotação externa. E agora vamos fazer uma abdução e uma adução, voltando para o lugar. Vamos fazer a mesma coisa na outra perna. Abdução, uma adução, a rotação também. Rotação interna, rotação externa. Agora, a primeira manobra especial que a gente vai fazer é a manobra de Patrick Fabre, que consiste numa flexão do joelho, uma rotação interna. A gente vai repousar a perna do paciente aqui em forma de 4. Depois disso, eu vou usar a palma de uma das minhas mãos para fixar o quadril do paciente contralateralmente ao joelho e vou fazer uma pressão. Isso se faz também do outro lado. As manobras sempre são bilateralmente. Fixa o quadril e pressiona o joelho. O positivo dessa manobra é se o paciente alegar dor na região sacroilíaca ou então na região inguinal. A próxima manobra especial é a manobra de Trendelenburg, onde a gente vai pedir para o paciente levantar uma das pernas. Fazendo isso, o paciente vai apoiar todo o seu peso na perna que está fixada ao chão. Você pode levantar essa perna, por favor. A manobra também tem que ser feita bilateralmente. Pode baixar. Levanta a outra. O positivo dessa manobra é se a linha do quadril estiver muito desalinhada, ela cair demais. Isso vai identificar alguma alteração nessa região do quadril. A próxima manobra especial que a gente vai fazer é a manobra de Gillet. Ela consiste na palpação do sacro do paciente, aqui no meio. A gente vai fazer também bilateralmente. E a outra é a espinha ilíaca, que fica quase na mesma direção. A gente vai apoiar os 2 polegares na mesma direção, formando uma linha imaginária. E vai pedir para o paciente levantar o joelho da mesma direção que a gente está fazendo. Pode levantar, por favor, o joelho. Isso, baixa.
E a gente repete também no outro lado. Palma sacro e aqui a espinha ilíaca. Paciente, levante o joelho, por favor. Pode baixar. O positivo desse teste é quando a nossa linha imaginária fica pouco desnivelada ou não há nenhum desnivelamento. Isso consiste de que a redução da mobilidade dessa articulação. A próxima manobra especial é a manobra de Volkmann. O paciente em decúbito dorsal, a gente vai fazer a palpação do quadril dele, mais especificamente na espinha ilíaca, e vai fazer um movimento de abertura, como se estivesse abrindo essa parte da cintura do paciente, assim. O positivo dela é se o paciente alegar dor ao fazer essa manobra. Ela testa a integridade da articulação sacroiliaca. A próxima manobra especial é a manobra de Lewin. A gente põe o paciente em decúbito lateral, desta forma como está aqui, e a gente vai fazer uma pressão na crista ilíaca do paciente. O teste positivo vai ser se o paciente alegar dor ao fazer a pressão. Vamos fazer do outro lado, que a manobra tem que fazer bilateralmente. A próxima manobra especial é a manobra de Thomas, em que a gente vai pedir para o paciente tentar encostar o joelho no tórax. Pode encostar o joelho no tórax. Agora do outro lado. O máximo que tu conseguir encostar no tórax. O positivo dessa manobra é se eu estivesse tentando encostar o joelho do paciente no tórax e a outra perna que está estendida involuntariamente tivesse sido levantada ou flexionada dessa forma aqui. Isso seria um teste positivo de Thomas. O próximo, a manobra especial, é o teste de Ober, onde a gente vai pedir para o paciente fazer uma leve abdução da perna, em decúbito lateral, sempre, e vai fazer o movimento, vai pedir para o paciente fazer o movimento para trás. O positivo dessa manobra é se o paciente não conseguir fazer esse movimento. Ela precisa ser feita bilateralmente, porém vai ser difícil eu fazer do outro lado por conta de que isso não é uma máquina. Então. A próxima manobra especial é a manobra da grava, onde o paciente em decúbito dorsal, vou pedir para ele fazer a flexão dos dois joelhos. E vou pedir para ele fazer uma adução, ou seja, tentar encostar os dois joelhos enquanto eu faço uma força contrária de abdução. O positivo desse teste é se o paciente alegar dor na região púbica, nos remetendo a algum problema na região da sínfise púbica. Por último, é o teste do squeeze. O teste do squeeze a gente faz em diversas articulações e não seria diferente na região do quadril. O squeeze consiste numa pressão lateral do quadril do paciente, testando a articulação, a integridade dela, e o positivo do squeeze é se o paciente sentir alguma dor. Agora partimos para dando continuidade ao exame físico osteoarticular do paciente. Vamos fazer a inspeção estática da região do pé e dos tornozelos, que consiste, como a gente viu anteriormente, em apenas olhar e observar se não há algum abaulamento ou se há alguma cicatriz ou vermelhidão, e também a integridade da pele em geral, sem contar o rubor e também algum desnivelamento ou então atrofia muscular. Indo agora para a palpação do paciente, a gente vai fazer a palpação de modo bimanual, usando as duas mãos, com os polegares, palpando toda a região dorsal do pé e também as articulações metatarsofalangianas, uma por uma. Isso também tem que ser feito na região plantar do pé, bimanualmente. E algumas coisas importantes também de se palpar seria um manelo medial,
o malelo lateral e o tendão de Aquiles. Todas essas manobras precisam ser feitas bilateralmente, tanto no pé esquerdo quanto no pé direito. A fim de encontrar alguma diferença entre eles. Agora os malelos, o medial e o lateral. E o tendão de Aquiles. Seguimos com o teste de movimentação do paciente. Agora vamos testar a movimentação dessa articulação do paciente, pedindo para que ele faça uma flexão dorsal, uma flexão plantar, uma inversão para dentro e uma eversão. Mesma coisa com o outro pé. Uma flexão dorsal, flexão plantar, inversão fora e eversão. E também a gente vai testar as articulações dos dedos. Faz uma flexão para cima. Mesmo flexão. Isso. Vamos fazer a primeira manobra especial, é o teste do squeeze, onde a gente vai aplicar uma pressão lateral nas articulações do metatarso, a fim de testar a integridade das articulações. Uma manobra especial é a manobra de Thompson, onde a gente vai pedir para o paciente flexionar os joelhos. A gente vai fazer uma compressão na panturrilha a fim de testar a integridade do tendão de Aquiles. Relaxa o pé. Nota-se que há movimentação à pressão da panturrilha. O positivo desse teste seria se a gente apertasse a panturrilha, fizesse a pressão e não houvesse nenhuma movimentação do pé. Fazendo bilateralmente. Ok. Olá, meu nome é Gustavo da Conceição Rodrigues, eu sou aluno de Medicina do MED 2, faço parte da subturma A e vou fazer o exame físico do tórax nesse paciente. Já obtive o consentimento do paciente e já lavei minhas mãos. Dando continuidade ao exame físico do tórax, a gente vai fazer primeiramente uma inspeção estática, que é como se fosse a gente perceber o que tem de visível nesse paciente sem nenhuma movimentação. O que nós podemos encontrar de visível é se há algum abolamento ou então alguma retração, ver aspectos da integridade da pele, como alguma cicatriz ou então algum rubor. Podemos ver também o que está visível, o biotipo desse paciente, que pode ser normolíneo, brevilíneo ou então longilíneo, e também o tipo de tórax do paciente, que esse tórax é um tórax atípico, mas ele pode ser em condições patológicas, dependendo da condição, ele pode ser um tórax globoso, ou então um tórax em sino, quando a base é mais larga do que o ápice do tórax, ou então pode ser um tórax scavatum ou scarinatum, e outros tipos de tórax também. Além do que, nesse paciente também, ainda na inspeção estática, podemos ver se há algum tipo de circulação colateral, indicando algum tipo de patologia também. Dando continuidade ao exame físico do tórax, nós já fizemos a inspeção estática, iremos agora para a inspeção dinâmica, que seria a observação dos movimentos do tórax do paciente. A primeira coisa que a gente pode observar seria a frequência respiratória, que em um paciente do sexo masculino já em idade adulta varia entre 12 e 20 incursões por minuto. Outra coisa também que a gente pode ver seria o tipo respiratório desse paciente. O tipo respiratório de um paciente também do sexo masculino geralmente é um tipo respiratório tóraco-abdominal. Se fosse um paciente do sexo feminino, seria predominantemente torácico, esse tipo respiratório. Outra coisa também que a gente pode ver no tórax desse paciente seria o ritmo respiratório. Ritmo respiratório esse que no paciente em questão está eupneico,
mas ele pode também ser um ritmo dispineico. Tem alguns tipos de ritmo dispineico que são patológicos, como o ritmo de Kussmaul, Biot e também Shining Stokes. Outra coisa que podemos ver na inspeção dinâmica seria a tiragem costal do paciente. A tiragem costal seria a retração dos espaços intercostais que é visivelmente por conta de pressão negativa dentro desse tórax, que pode ser ocasionado por alguma obstrução no aparelho respiratório, fazendo essa pressão negativa e ocasionando na tiragem costal. Agora passando para a palpação do tórax do paciente. Primeiramente, com o dorso da mão, a gente vai tentar ver a temperatura do tórax desse paciente, sempre vendo os dois lados, na parte posterior também, procurando alguma alteração de temperatura. Também a sensibilidade desse tórax do paciente, que pode estar aumentada dependendo da situação dele, de alguma patologia. Passando disso, agora a gente tem a expansibilidade desse tórax, que a gente pode ver tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Vou mostrar algumas situações em que a gente pode ver na parte posterior. Você pode virar, por favor. Descansando as mãos no ápice do pulmão do paciente e tocando os 2 polegares, a gente vai pedir para o paciente fazer uma inspiração profunda. Você pode fazer uma inspiração profunda, por favor? Avaliando as possibilidades. Outro lugar que podemos fazer também é na base do pulmão do paciente, tocando os polegares. Você pode respirar profundamente, por favor? Ótimas possibilidades. Vire, por favor. Outra coisa que podemos fazer é a elasticidade desse tórax, fazendo uma pressão aqui no externo e aqui mais posteriormente, na mesma direção em que a mão daqui da frente, apertando um pouco, vendo a elasticidade dele, que pode estar diminuída dependendo de alguma patologia existente. E por último, seria a questão do frêmito toracovocal, que seria Agora, partindo para a análise do frêmito toracovocal, que seria realmente a vibração sentida pela mão do examinador no tórax do paciente quando o paciente emite algum som. Ele pode ser sentido tanto anteriormente quanto posteriormente e também lateralmente. Nós pedimos para que o paciente fale a palavra 33. Pode falar 33? 33. 33. Agora lateralmente. 33. 33. 33. 33. Agora na região posterior. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Ok, muito obrigado. Esse frêmito ele pode estar aumentado dependendo de alguma massificação da região pulmonar, ou ele também pode ser diminuído, caracterizando algum tipo de derrame pleural, que pode fazer com que esse pulmão esteja afastado da parede do tórax e assim diminuir esse frêmito. Dando continuidade ao exame do tórax, vamos agora fazer a percussão desse tórax. A percussão da parte anterior do tórax, ela é feita na linha da região hemiclavicular até o rebozo costal dos dois lados. A gente usa como referência o ângulo de Louis aqui no externo, que vai ser a região do segundo espaço intercostal. E a gente começa a percutir. Sempre dos dois lados. Na parte anterior, após a percussão, a gente consegue identificar que
do primeiro espaço intercostal até o quinto espaço intercostal direito, a gente tem um som claro pulmonar. No sexto espaço intercostal, a gente começa a ter um som submaciço pela questão da proximidade com o fígado. E no sétimo espaço intercostal, a gente tem um som maciço por conta da maciez do fígado. Já na parte esquerda, no segundo e terceiro espaço intercostal, a gente tem um som claro pulmonar também, só que a partir do quarto e do quinto, a gente tem um som maciço pela questão do ápice do coração, que se encontra nessa região. No sexto e no sétimo espaço intercostal, a gente tem um som timpânico relacionado à bulha gástrica que se encontra neste local. A percussão ela também se dá nas laterais do paciente, na linha axilar média, tanto na direita quanto na esquerda, onde a gente vai ter só os sons clarapulmonares, e também na parte posterior do paciente, onde a gente vai ter na região escapular média, em que a gente vai percutir também e vai ter só sons clarapulmonares. Lembrando que a gente não pode percutir em cima da escápula, porque a escápula é um osso e não vai ter como a gente encontrar o som clarapulmonar. Dando prosseguimento ao exame físico do tórax do paciente, nós vamos para a ausculta. A ausculta a gente vai se utilizar de um equipamento igual esse, que seria o estetoscópio. Primeiramente, vamos auscultar a região do pescoço do paciente, onde vamos encontrar o sopro glótico, mais especificamente na região anterolateral desse pescoço, sempre também dos dois lados. Pedindo para o paciente respirar fundo. Do outro lado. Passagem lá pela fenda glótica. Ok. A próxima região que a gente vai escutar seria na parte anterior do paciente, na linha hemiclavicular, onde teremos 4 focos. E pedimos também para o paciente respirar sempre fundo, comparando os dois hemitórax. Respire fundo. Nessa região, a gente vai encontrar os ruídos da respiração brônquica, que eles são a passagem do ar pelos brônquios principais, e também os murmúrios vesiculares, que ele pode ser escutado na realidade em toda a região do tórax. E agora outras regiões também que precisamos auscultar do paciente são as linhas axilares anteriores. Existem 2 focos nas linhas axilares anteriores, aqui onde a gente pode auscultar também, e também nas linhas laterais, na linha axilar média, onde teremos 2 focos, na axilar e na infraaxilar, também dos 2 lados, do lado esquerdo e do lado direito. Agora, na região posterior do paciente, nós teremos que traçar uma linha na região interescápulo-vertebral, onde teremos basicamente 6 pontos auscultáveis, sempre auscultando um ponto depois do outro, pedindo para o paciente sempre respirar fundo com os lábios entreabertos. Nessa linha interescápulo-vertebral, o som que a gente vai ter audível é o som broncovesicular.